Boa noite, paz do Senhor a todos. Eu quero que vocês voltem lá em Mateus 25. Todos acharam? Vou esperar mais um pouquinho. Todos acharam? Vamos só curvar a cabeça e fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, que Tu abençoe as minhas palavras, Senhor, para que todos possam vir entender o que eu estou querendo transmitir. Senhor, sou apenas um fantoche, que Tu venha me usar e que Tu possa aguçar o ouvido de quem está ouvindo, Senhor, para poder entender a Tua palavra, Senhor Jesus. Amém. Então, eu quero que vocês peguem Mateus 25, versículo 14, e vamos ler até o 19. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem, e o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Amém? Então, em Lucas, capítulo 19, versículo 11, a gente também vê uma parábola semelhante a essa. E fala bem semelhantemente, assim. E esse senhor, eu queria dar uma destacada nesse senhor aí, porque ele tem um S maiúsculo. Então, já significa uma coisa bem diferente. E a gente já conhece essa parábola, creio que a maioria, pelo menos todos, já ouviu essa parábola uma vez na vida, que fala de um senhor que saiu de viagem, deixou seus bens, deixou tudo que ele tinha na mão dos seus servos, e para depois voltar, né? Então, esse senhor, ele é Jesus Cristo, que confiou os bens dele, confiou esse mundo nas nossas mãos, e nós somos servos de Cristo, com a missão de melhorar, de ampliar, de conduzir o que Jesus deixou para nós. Como nós somos servos e temos essa missão, eu quero que você pense em qual servo que você é. Temos 2 servos. O servo que recebeu 5, o que recebeu 2 talentos, eles saíram imediatamente negociar e eles renderam os seus talentos, o dobro, né? Então, eles tiveram uma resposta imediata, eles saíram imediatamente negociar os seus talentos e eles persistem no que eles estavam fazendo, porque eu entendo esse negociar como, digamos, a gente sair vender alguma coisa na rua. Não é de primeira que a gente vai conseguir, porque pelo menos eu não nasci vendedora, né? E creio que a maioria aqui acho que não. Mas não é na primeira porta que a gente vai bater que a gente vai ser recebido. Não é na primeira porta que a gente vai bater que vão aceitar o que a gente está querendo. Não é na primeira porta, não é de primeira, sabe? Jesus testa a gente, sabe? Ele testa a gente em cada passinho que a gente dá na nossa caminhada. Então, o que eu vejo desses 2 servos, dos primeiros servos, é que eles não desistiram logo de primeira. Eles foram adiante, sabe? Quem sabe ninguém deu ouvido de primeira e eles não desistiram, eles foram adiante. Eles conseguiram crescer, eles ampliaram e eles fluíram, porque quem flui é quem está fazendo. O servo mau, ele já recebeu e ele escondeu. Ele não quis. Quem sabe, talvez ele saiu, né, e tentou vender, e na primeira porta disseram, não quero, e ele se travou e fechou e não quis mais, e escondeu e pensou, vou só devolver isso aqui, tá bom. Sabe? Então, eu vejo que esse servo, ele não fluiu no que Deus queria para ele. Ele não viveu as maravilhas de Deus, porque a gente só vive algo diferente com Deus quando a gente está fluindo, quando a gente está fazendo o que Deus quer. Ele não agradou a Deus, porque ele não moveu gratidão. A gratidão é a graça em ação. E precisa, para a gente
apresentar a gratidão para Deus, a gente tem que estar fazendo alguma coisa, tem que ter essa ação envolvida, sabe? Para a gente mostrar o quão grato a gente é com o que Deus dá. Veja também que, enquanto os outros estavam correndo, né, indo levar adiante, esse servo, ele teve tempo de sobra, ele tirou a responsabilidade das costas dele de fazer alguma coisa com o que ele tinha ganhado. Então, ele tirou a responsabilidade e ele teve muito tempo de sobra. Quem sabe a gente, né, tem tempo de sobra, a gente critica, a gente julga, a gente olha o que os outros estão fazendo errado e às vezes não olha para o que a gente está fazendo. Em Mateus 13, 44, fala de um homem que acha um tesouro escondido, aí ele vende tudo o que ele tem para comprar aquela terra que tem o tesouro. E eu entendo assim, que se ele achou, era porque alguém escondeu. E como diz lá que ele achou num campo, eu já imagino que estava inteirado, né? Porque num campo aberto assim, então eu acho que esse tesouro vai estar inteirado, né? E ele desenterra aquele tesouro para ele poder encontrar, né? Então, para desinteirar alguma coisa, você tem que fazer esforço, você precisa... Vai saber quantos metros que estava cavado, né? Então, você precisa fazer esforço para desinteirar ele. Outra coisa que também vê é que ele vende tudo que ele tinha. Quem sabe ele tinha uma casa, um carro, alguma coisa assim, né? E ele vende tudo para comprar aquela terra que tinha o tesouro. Então, eu vejo que a gente tem que renunciar muitas coisas na nossa vida, sabe? Para a gente ter o tesouro com a gente. No versículo 19 desse mesmo texto, fala ali que o Senhor vai voltar, né? Volta de viagem e presta contas com cada um dos seus servos. E não está longe de Jesus voltar, sabe? Não está longe dele vir e dele sentar, digamos assim, né? Vai sentar com cada um e vai prestar conta do que a gente está fazendo com o que ele está nos dando, sabe? Pois cada um tem o livre-arbítrio de escolher o que fazer com o que Deus deu, mas tem que ter a coragem depois de se acertar com ele, sabe? Quantas vezes a gente recebe alguma coisa de Deus, recebe ministério, recebe um dom, um talento, algo de Deus, sabe? Às vezes, que nem eu pego muito para a minha vida e, quem sabe, recebi um carro, recebi um pulmão novo, recebi uma segunda chance. E o que a gente está fazendo com isso que a gente recebeu? A gente está ampliando ou a gente está enterrando? Em Mateus 24, 42 diz: vigiai, porque não sabemos o dia que voltará o Senhor. E continuando, né, a gente vai ver o que ele faz com o servo bom e com o servo mau. Tem uma recompensa no final, né, tanto para o servo bom quanto para o servo mau. Que vocês podem estar lendo em casa, né? Senão vai ficar muito extenso. E ali, assim, então, eu quero lembrar vocês que Jesus não voltou ainda. E esse ainda significa que tem tempo. Tem tempo da gente correr atrás do prejuízo. Tem tempo da gente voltar atrás nas nossas decisões. Porque a escolha é só nossa, sabe? Ninguém pode escolher nada por a gente. A gente que tem que escolher. Então, eu peço agora para vocês ficarem em pé, treinar um pouco o joelho. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela palavra. Senhor, que todos possam entender o quão precioso é o tempo que a gente tem e que a gente tem que saber o que fazer com o que o Senhor dá para nós. Senhor, que a gente possa multiplicar, ser como os servos bons, Senhor, que multiplicaram, ampliaram os seus dons, que a gente possa viver as maravilhas de Deus, possa fluir, crescer, tanto que a gente possa encher outros, porque o Senhor só nos dá para a gente compartilhar com quem não tem, compartilhar com aqueles que estão precisando, Senhor. Pai, eu peço que Tu atue no coração de cada um, que cada palavra que foi plantada hoje vire semente, vire uma árvore grande, com frutos, Senhor, em cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.